19, há 2 dias, o estudo publicado pelo Banco Mundial, deve ter sido aqui discutido, teve estudo ontem ou anteontem, multipolaridade, a nova economia mundial. Eu diria multipolaridade, a nova governança mundial. É muito interessante esse documento, pude ler parte ontem à noite, baixando aí nos sites, porque não conseguia ver o meu jogo no meu Ceará com o Coritiba. Mas, enfim, parabéns aí aos vascaínos com aquele finalzinho lá e tal. Deu para ajeitar. Atenção! Se sobreviver o Banco Mundial a 2025, portanto, daqui a 15 anos só, e se isso estiver certo, o negócio vai ser mais alavancado e mais complicado e mais importante do ponto de vista da emergência desse tal BRICS do que do acrônimo à década que celebramos hoje. Porque os dados são interessantes. Serão 5 economias animadoras do desenvolvimento, do crescimento, do ponto de vista do crescimento do PIB anual, a média de 4,7%, que são os 4, sem a África do Sul, mais Coreia do Sul e Indonésia. Serão responsáveis por mais da metade da expansão global do produto mundial. Então, não se pode acusar o Banco Mundial de muito sonhador, né? Então, uma expansão importante, a 4,7 contra 2,3 os países em desenvolvimento. Portanto, metade. As implicações são de que aquela conta das 8 economias do mundo vai balançar bastante, porque já os BRICS, nos 4, 5, já seremos 3. Isso é um negócio importante. Isso tem impacto na construção de hierarquias internacionais. Concluo essa preocupação, essas anotações, quais são exemplos do impacto que isso traz para o que também disse o economista-chefe do Banco Mundial, Yu-Fu Lin. Estamos em um mundo realmente multipolar. Está lá, abre o discurso dele do documento. E também o que diz, também autor, Mansur Dailami, que é um dos economistas-chefes dessas documentações, que só o tamanho da China, sua internacionalização de empresas e a elevação natural do yuan, que deve ter sido debatido ontem aqui, já vai mudar tudo isso. E o ministro do Comércio da China, que ontem se encontrou com o ministro Pimentel, no Brasil, já estabelece o 2005 como o panorama da cesta de moedas. É evidente que não será o real, mas é evidente que um dólar mais o euro mais o yuan serão estarão navegando de forma muito diferenciada do que temos hoje. Mas, enfim, consequências disso para o problema da construção de normatividade política internacional e de governança global. Muito sério, muito grande, muito importante. E devemos enfocar esforços. Felicito realmente a criação desse grupo aqui, na PUC do Rio. Isso é um grande tema, urgente. E aí vou com Bernard Shaw, o irlandês, ao lembrar que quase todos nos calamos nos pecados e pecadilhos, né? Mas inocente é aquele que ainda não foi apanhado no flagrante. E o homem foi pego no flagrante. E, portanto, a brecha está feita já agora. Com a movimentação política, econômica, diplomática dos BRICS, com nomes como Malan, Fraga, são nomes plausíveis. Já. E não os europeus. Para substituir o homem flagrado em sua perda de inocência. Pronto, primeira parte da coisa. Se eu falar, gosto de falar com metáforas, porque constrói mais, é um pouco jesuítica, né? Mas da escola de padre, a gente tem aquelas deformações.
Consequências, então. A erupção dos BRICS tem força inédita, é um movimento profundo das relações internacionais, tem implicações na construção da política internacional. Não adianta ficar só nesse debate econômico, não é mais isso só, como não é mais acrônimo, é grupo de poder, é coalizão complexa, difícil, diferenciada, pouco convergente na metade dos temas que estão sendo tratados, mas o tempo é senhor da convergência, ou da discórdia eterna. Em todo caso, eclipsa as teorias políticas de governança da velha governança global. Eclipsa. Cria situações novas, empíricas, objetivas do mundo que vivemos. Então teremos que ter uma agenda de reflexão no campo objetivo, no campo imediato e no campo mais imediato, que é o campo, evidentemente, atinente à construção dos conceitos, né, do estudo da política internacional. Portanto, eu diria que os BRICS conferem, em primeiro lugar, uma sugestão de uma governança mais sincrética, pela diversidade do grupo, pelos seus consensos difíceis nas grandes matérias globais, já vou desenvolver, e por um segundo tema importante, que é o fato de que o pé duro, o hardcore do BRICS, não é exatamente o equilíbrio dos seus membros, mas a dialética entre um poder já estabelecido na velha ordem, na nova ordem, mas que vem da velha ordem, com características clássicas, que é a emergência em solo da China, que é diferente de todos os outros membros do BRICS, e que, portanto, não precisa dos BRICS tanto. Vai por si só, e já foi por si só. É a mais beneficiada da velha ordem, pelas razões que sabemos, e é a mais beneficiada pela nova ordem. Proporção econômica, razão política, dimensão estratégica e porque pertence ao G mais importante que G20, que G5, que G8, que BRICS, ou IBAS, ou sei lá o que for, que é o G2, que é o acoplamento econômico, político internacional sino-americano. O que põe a China em situação, evidentemente, muito diferenciada da nossa, e da Rússia, e evidentemente da Índia, e muito mais da África do Sul. Perdoe-me a sinceridade. É vício de professor, que não é ligado a interesses, eu digo, senão iconoclásticos, né? O debate. Portanto, nem tanto lá, nem tanto cá, há progressos regulatórios parciais, mas há uma boa novidade. Terceiro ponto, forma um diretório mundial? Sim, ainda que difuso. É um G5 emergente, que vem enfrentando na prática convergência nos votos em áreas interessantes, inclusive de segurança internacional, como foi feito no caso da Líbia recentemente. Fricção anti-hegemônica. Coalizão temporária, mas convergência de votos, conceito de segurança, no que tange ao recuo em relação à utilização dos meios de sanção e de intervenção direta via OTAN em países rebeldes e de governos que não gostamos. Isso é muito importante. Isso já apareceu na cúpula de 2009, na Rússia, e novamente na China, e nas concertações que vem se observando aproximações. Há uma linha de ação que mais confronta, digamos, essa visão desses países, do BRICS, em relação à velha governança estratégica política internacional, que é o tema de segurança internacional, que não vem sendo muito tratado. Eu diria que há uma certa redução, se fôssemos reduzir um pouco, nessa ideia de sanções e intervenções versus busca de soluções negociadas e pacíficas para as crises, essas, sobretudo, políticas de países difíceis, mais do que a linha clássica da OTAN. Aí aparece algo importante.
É evidente que há uma fraqueza aí, porque não há capacidade estratégica para impor política de segurança. Então não pode construir norma, não tem força para construir normas. Há outra linha de dificuldades, que é formar coalizão em grande parte da governança global em áreas que são dificílimas. Mudança climática. Olha a posição chinesa em relação ao brasileiro. Reforma da ONU, as recalcitrâncias russas e chinesas. Os chineses são muito bem beneficiados pelo sistema normativo da Guerra Fria, do pós-Guerra Fria. Claro que não vou mexer nisso. É um problema importante. Tema importante. A Rússia é ambígua e será sempre. Desarmamentos, sistema financeiro e direitos humanos. Aí um abismo de diferença. Segurança energética. Então, esses regimes, ou essas tentativas de construção de regimes internacionais, há aí muita diferença. Portanto, essa diferença de natureza entre o papel e interesse da China e do resto dos BRICS é um limitante da construção desse padrão, ou do esforço, digamos, de construção normativa. As taxas de câmbios, imagino que tenham sido discutidas, né? Como é que vamos acertar uma matriz energética de baixo carbono, que é um pouco o desejo brasileiro, vis-à-vis as formas de sujeira ecológica produzida pelo industrialismo chinês. Isso apareceu muito em 2009, como processo decisório nacional, concluindo, brasileiro, dará conta disso. Um setor do governo e da sociedade civil brasileira move energias para manutenção desse padrão e, portanto, mais alinhamento da China nessa matéria, como notou-se em Cancún, recentemente. Por outro lado, sobretudo o Itamaraty vem buscando muito a via chinesa-indiana, não porque queira sujar o Brasil, mas porque não quer conflitar com a China e a Índia nessas matérias ambientais, segundo meu amigo Viola, que mandou um e-mail para não esquecer de dizer isso para vocês. Eu obedeço. Uma conferência dessa eu peço assessoria de Amado Luiz Serra, que é uma linha, e peço do Viola, que é do outro. Eu fico por meio, que é a temperança grega. Né? Então eu diria que, concluindo, última palavra, que onde há interesses comuns, sobretudo na mudança de cotas e contribuições de poder no FMI, no BID, é óbvio, e aumento do status do G20, é óbvio que o BRICS já está com o dedo na ferida. E haverá avanços nos próximos anos. Cotas essas, nomeação de diretores, relações bilaterais, trilaterais, Estados Unidos, UE, China, com os BRICS, aí não há dúvida. Agora, as lições para o Brasil disso, realmente, a última palavra, se me permitir, é de que o Brasil está muito animado com esse BRICS. É bom manter a cautela clássica do Visconde do Rio Branco nas questões do prata do século XIX, Caudibila, né? E tememos assimetrias muito grandes. As assimetrias do campo nuclear, as assimetrias da pujança econômica da China, as assimetrias, inclusive, no maoísmo tardio do Brasil, maoísmo tardio, há um maoísmo tardio no Brasil, no campo educacional e tecnológico. Estamos assistindo esses dias. Libertação dos explorados e oprimidos passa pela perpetuação da ignorância. Essa é a política brasileira para os pobres na área educacional. Revelando a beleza nela contida, a beleza da pobreza, da relatividade. Em falar errado é bonito.